Primeiro livro de Samuel, seu capítulo de número 1, versículo 9. E diz o seguinte: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. O 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. 12. Mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Estamos diante de uma passagem bastante conhecida, que fala sobre Ana. Quem não conhece a história dessa mulher, né? Um exemplo de perseverança em oração, de fé, né? De coisas impossíveis que o nosso Deus tornou possível em sua palavra. Vamos voltar lá no início, no capítulo 1, verso 1, fala que houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome dele era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. O que nos chama a atenção é que, apesar de Eucana habitar numa região montanhosa pertencente à tribo de Efraim, ele era um homem natural da tribo dos levitas. E o que é que nos chama atenção nisso? Pastor, o que isso tem a ver? Nós vamos perceber que Eucana, ele tem um bom hábito, que é apresentar a Deus sacrifícios em prol da sua família. Ele adquiriu, né, com a naturalidade da tribo que ele saiu, pois a tribo dos levitas foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Então ele tinha isso na sua essência, essa responsabilidade, porque a tribo dos levitas, ela tinha essa responsabilidade, que era apresentar diante de Deus um sacrifício em prol das demais tribos. Então Eucana, nós podemos ver, né, o motivo do qual Eucana tinha o hábito de oferecer sacrifícios pela sua família. E trazendo para o dia de hoje, nós, homens, sacerdotes do nosso lar, temos a responsabilidade de apresentar a nossa família diante de Deus. Então Eucana, ele apresentava sacrifícios ao Senhor em prol da sua família. Só que no versículo 2 vai dizer que ele toma uma decisão. Ana, a mulher do seu primeiro casamento, ela não podia dar à luz filho. E naquela época, a lei permitia, né, que você pudesse ter um outro casamento, caso a sua não pudesse te dar uma descendência.
Mas a poligamia, que é o casamento com mais de uma pessoa, não era o plano divino, porque lá em Gênesis 2, vai dizer que o Senhor diz o seguinte: deixará o homem, a mãe e a mulher, a sua casa, e juntos eles serão apenas um. Mas como era de costume, a lei ela dava essa brecha. Quando uma mulher não podia gerar e quando acontecia um levirato. O levirato ele é o costume observado entre alguns povos primitivos, que obrigavam o homem a casar-se com a viúva de seu irmão, quando este não deixava descendência masculina. Então a poligamia no Antigo Testamento, ela era aceita, podemos dizer assim, nessas duas ocasiões. Quando o homem casava com uma mulher, essa mulher não podia lhe dar uma descendência, e quando o seu irmão morria e não tinha deixado filho. Porque nós vamos ver que Deus ele preserva muito a continuidade, a descendência. O livro de Gênesis vai contar também a história de um homem que foi morto por desobedecer a Deus. Nesse caso, nessa situação da lei do levirato, que ele não queria dar continuidade à descendência do seu irmão. Então nós vamos ver que apesar de ser uma solução aparente, a poligamia culminava em uma vida atribulada para o primeiro casal. Então, geralmente, a poligamia culminava em uma vida atribulada para o primeiro casal, porque eles decidiam entre si e incluíam outra pessoa dentro do plano, o qual Deus tinha, mas eles não tomavam conselho de Deus para fazer isso. E nós vamos ver que esse ato, ele aconteceu também com Abrão, Sarai, ao qual nenhuma decisão inusitada, optaram por colocar Agar, incluir Agar, no meio do plano no qual Deus tinha para eles. E podemos ver que isso gerou, na vida deste casal, uma tribulação, que foi o nascimento de um menino chamado Ismael, que, passados anos, teve que ser praticamente expulso de casa. Mas nós vamos ver também que Eucana, Ana e Penina, Eucana como homem, como sacerdote, ele chega a cometer essa mesma atitude de Sara e Abrão. Então, a palavra, a partir do versículo 6, ela nos mostra que Ana, decorrido essa atitude impensada, passou por alguns processos, passou por alguns sofrimentos, podemos dizer assim. O versículo 6 diz o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado madre. Então podemos ver o sofrimento daquela mulher que tinha o amor do seu marido, tinha a preferência do seu marido, mas de repente ela se vê culpada por não conseguir gerar filhos, por não conseguir dar uma descendência àquele homem. Então Ana era a mulher do primeiro casamento e Eucana o amava. Porque no versículo 5 vai dizer que a Ana, porém, quando Eucana iria oferecer sacrifício ao Senhor,
Por Ana, ele oferecia porção dupla. Isso demonstra que mesmo Ana não podendo gerar, mesmo Ana não podendo dar continuidade à descendência de Eucana, o amor que ele sentia por ela estava acima de qualquer filho. Tanto que no versículo 8 ele vai dizer: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Mas essa mulher estava sendo incompreendida pelo seu marido e atribulada dentro da sua própria casa. Ela recebia uma porção dupla, ainda que ela não pudesse retribuir ao seu marido. Ana não gerava. Então a porção dobrada era uma maneira de Eucana demonstrar que o amor, o qual ele tinha para com Ana, estava acima daquilo que ela podia lhe retribuir ou oferecer. Então Ana era uma mulher improvável, que estava dentro de uma situação incomum, que aos olhos da humanidade naquela época era impossível de se resolver. Ela era uma mulher incompreendida pelo marido, tinha um sonho de gerar, o sonho de dar àquele homem uma descendência, mas ele não a compreendia. Ana também era uma mulher humilhada e pisada pela sua rival, porque nós podemos conjecturar, podemos imaginar que todas as vezes que Penina vinha e ficava sabendo ali que estava grávida, ela usava daquela situação para mostrar para Ana que ela poderia dar ao seu marido uma coisa que Ana jamais poderia lhe oferecer. Então Ana era uma mulher humilhada todos os dias. Ana é uma mulher incompreendida todos os dias dentro do seu lar. Então isso com certeza gerava nela uma vergonha de ser uma mulher infrutífera. Por muitos talvez, uma mulher que teria sido amaldiçoada por Deus, que não tinha como dar uma descendência àquele homem, não tinha como dar continuidade à sua semente, porque se Ana morresse, não tinha ninguém, não tinha uma descendência, não tinha uma semente, não tinha uma parentela que viesse a se lembrar dela. Então eu creio que todos os dias Ana se prostrava diante do Senhor, pedindo que o Senhor mudasse a situação, pedindo que o Senhor mudasse o cenário da vida dela. E nessa noite, nós ouvimos falar aqui que o nosso Deus, Ele é Deus que muda cenário, que o nosso Deus, Ele é Deus que muda situação, que o nosso Deus é o Deus que transforma o improvável no provável. É o Deus que transforma uma situação incomum numa comum. Aleluia. Então Ana era uma mulher atribulada, amargurada, humilhada, incompreendida, sem esperança. Aleluia. Mas no versículo 9, ao qual nós temos por base aqui na nossa leitura inicial, diz que após eles terem comido, estava ali Ana, Eucana, seu esposo, também sua rival. Após eles terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, junto com eles, e ele estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, diz que Ana se levantou e com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. No momento em que aquela mulher poderia estar passando por uma situação mais humilhante, que era subir todos os anos para oferecer sacrifício, e não ver a situação dela mudar, de repente ela toma uma atitude, e essa atitude é o início da mudança do cenário de Ana.
Então ela se levantou com muita amargura de alma, irmão, com um sofrimento. Ela consegue ter forças para orar ao Senhor e chora. Então Ana aprendeu uma coisa no meio dessa luta: orar, chorar e fazer voto. A situação ela não muda, irmão, quando você somente chora. A situação não muda, irmão, quando você somente ora, sem uma ação. E a palavra ela vai nos ensinar que fazer voto é chamar o Senhor para dentro da situação. É colocar nele, somente nele, toda a confiança. Ana ela tinha um desejo de ser mãe, de ter um filho. E esse desejo era tão grande, ela queria apenas gerar. Ela queria ter apenas alguém para chamar de filho, para apresentar: esse é meu filho. Mas naquele momento de tanta amargura, de tanta dor, de sofrimento, a opção que ela vê é fazer um voto com o Senhor e falar: Senhor, se tu me deres um filho homem, varão, eu te devolverei ele por todos os dias da vida dele. Então ela chega ao ponto de querer apenas gerar, de querer apenas ver aquela criança saindo do seu ventre. E ela pede para que Deus olhe para ela benignamente. Então Ana era uma mulher triste, com uma vida totalmente desgraçada, humilhada, pisada, amargurada, totalmente sem esperança. Mas ela toma uma decisão naquele dia diante do templo. Então o que me chama a atenção é que mesmo ela sendo humilhada, sendo pisada, sendo sucateada, incompreendida dentro do seu lar, ela encontra forças para entrar dentro da casa do Senhor. Ainda que muitas das vezes ela ia e não conseguia falar nenhuma palavra, mas naquele dia ela entendeu que se ela quisesse uma mudança do cenário na vida dela, era necessário uma ação, era necessário um mover, era necessário ela movimentar o ambiente. Aleluia. Então começa no versículo 9 uma virada na vida de Ana. O versículo 8, Ana pelo visto está muito irritada, está triste. Eucana chega para ela e lhe diz: Ana, por que choras? Será que ele não estava percebendo? Será que ele não estava vendo que a sua mulher era todo dia pisada, incompreendida, maltratada, por causa de uma decisão que eles tomaram em colocar alguém que não era para estar dentro do plano? E isso gerou um sofrimento na vida dos dois. Aleluia. E a palavra diz que Eucana vira para Ana e diz: Ana, por que você chora? Por que está triste o teu coração? Simples. Porque ela estava sendo humilhada dentro da sua própria casa. Ela estava sendo obrigada a ver uma mulher que não tinha nada a ver com o plano para que Deus tinha com ela, dar filhos ao seu marido, dar alegria ao seu marido, que por mais que ela o amasse, eles se amassem, toda vez que Penina chegava com uma criança e a apresentava a Eucana, Ana observava no sorriso dele uma felicidade que ela no momento não tinha conseguido dar. Por mais que eles se amassem, ela não tinha conseguido dar um filho a ele. Então ela entende que no meio da luta, três coisas têm que andar junto: a oração, o choro e o voto. Então versículo 9
Começa dizendo que Eucana, ele consegue convencer Ana a se alimentar, que pelo visto ela estava fraca, debilitada, sem forças, com um semblante triste. Então Ana, ainda que humilhada, incompreendida, amargurada e sem vontade de comer, Ana estava no templo. Isso nos mostra que mesmo diante das piores situações que podemos enfrentar, nós jamais podemos abandonar o nosso momento de intimidade e comunhão com Deus. Você está aqui hoje, sentado nesta cadeira, ouvindo esta palavra. Eu não sei pelo que você está passando, mas se você veio aqui é porque você tem, ainda que seja um pouquinho de esperança, de fé, de que hoje Deus pode mudar a sua situação. Porque se fosse pelo contrário, você estaria em casa. Se fosse pelo contrário, você estaria por aí reclamando, fazendo qualquer coisa, mas não estaria aqui dentro da casa do Senhor. Então você crê, você confia, que quando você vem ao templo, independente do seu estado emocional, existe um Deus que pode mudar o ambiente nessa noite. Aleluia. Então Ana estava humilhada, incompreendida, amargurada, triste, mas estava dentro do templo. Então começa uma virada. Aquela mulher que às vezes só chorava, só se lamentava, andava triste pelos cantos da casa, decide tomar uma atitude dentro do templo e orar a Deus. Então a virada na vida de Ana começa no Ana orou ao Senhor, chorou e fez um voto. Eu quero chamar a tua atenção nesse momento para o Ana chorou, porque a palavra ela vai nos mostrar que Jesus ele tem um mistério incrível com aquele que chora, aquele que se derrama, que se lança diante do Senhor e reconhece que só Ele pode mudar o quadro da sua situação. Ele tem um mistério com essa pessoa. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 13, fala sobre a viúva de Naim. E diz assim: e vendo-a, Jesus ele tinha acabado de voltar de Cafarnaum, onde ele estava impactado com uma fé que ele mesmo declara que nem em Israel houve uma tamanha fé como esta. E Jesus ele passa pelo portão da cidade, e a palavra vai dizer que vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. O 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E eu vou te provar mais uma vez que Jesus ele tem um mistério profundo com aquele que chora. Lucas, logo após, no seu capítulo 8, verso 52, fala sobre a filha de Jairo, E Jesus entra na casa e vê todos chorando e planteando. E mais uma vez ele chega numa situação de luto, de sofrimento, de dor, de perda, e tem a capacidade de falar: não chores. Não está morta, mas ela dorme. Então com isso, eu entendo que em ambas ocasiões, em ambos relatos, tanto o jovem quanto a jovem estavam mortos. Seus pais estavam chorando. Porém, a palavra ela vai nos ensinar, ela vai nos mostrar que quando Jesus diz não chores,
é porque logo em seguida ele vai fazer algo extraordinário. Talvez você chegou nesse lugar com o seu coração triste, com o seu coração temeroso, sem esperança, está como Ana, sendo humilhado dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vizinhança. Talvez você não consegue mais sorrir, não tem esperança, mas a palavra que eu te digo hoje é: não chores, não chores. Aleluia. Salmos 51, 17, ele nos mostra o segredo de por que tudo isso. Salmos 51, 17. Não existe sacrifício maior para Deus do que um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor jamais ele despreza. Aleluia. O espírito quebrantado é quando você se encontra sem forças e está debilitado, fraco, e mesmo assim você escolhe se lançar perante os pés do Senhor, e você chora, você não tem mais forças. Esse é o espírito que consegue mover o ambiente, que consegue tocar, fazer as mãos de Deus se moverem ao seu favor. E a palavra vai dizer que aquele que tem um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. Então você quer que Deus ouça a sua oração, quer que Deus mude o cenário, você tem que entender duas coisas. Primeiro, eu tenho que orar, eu tenho que chorar, porque Deus tem um mistério para aquele que chora. E eu tenho que te amar, Deus, para o meio da situação. Eu não estou dizendo aqui para você fazer voto, tá? Mas quando você faz um voto, você coloca Deus dentro do seu problema. Aleluia. E o outro ponto é, quando eu tenho um espírito quebrantado, que já não tem mais forças para nada, totalmente sem forças, debilitado, e o meu coração quebrantado e contrito, isso significa arrependido, porque não adianta chegar diante do Senhor com falsidade, não adianta chegar diante do Senhor com ânimo dobre, não adianta chegar pensando que você vai conseguir enganar a Deus, porque Ele conhece o meu e o seu coração, porque a palavra vai dizer que Ele esquadrinha a mente e o coração, e Ele conhece todos os propósitos. Aleluia. Então, no versículo 11, nós vamos observar quais são os segredos de Ana, para que ela pudesse viver essa mudança na vida dela. O versículo 11 diz que Ana fez um voto novamente, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o primeiro segredo que nós podemos observar aqui, que Ana tinha para com Deus, era uma oração específica, uma oração detalhada, uma conversa minuciosa para com Deus, porque ela chega e não somente pede um filho ou uma filha para Deus, ela pede um homem, porque ela sabia que ele tinha probabilidade maior de dar uma descendência a ela. Então ela pede um filho varão. Mas o segredo é que Ana pede não para chegar dentro de casa e humilhar Penina, não. Mas o pedido de Ana
para ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque ela diz que se o Senhor não esquecesse dela e se lembrasse dela de forma benigna, o filho que viesse, a madre dela, ela devolveria ao Senhor. Ela queria apenas ter aquela alegria. Aleluia. Então ela especifica e detalha, irmão. Se eu quero uma coisa, eu tenho que detalhar para Deus. Se eu quero que a minha família seja salva, eu tenho que detalhar isso para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu esposo e que ele seja um homem de Deus. Que ele seja alguém fortalecido na palavra. Que ele seja alguém que seja um exemplo para os filhos dele. Talvez muitas das vezes você tenha orado a Deus e as suas orações não têm sido respondidas porque elas não são específicas. A conversa que você tem com Deus talvez seja a mesma conversa que você tem com o seu vizinho. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que quando nós formos orar, nós temos que buscar um lugar de intimidade. Porque Deus, ele tem o desejo de conhecer o meu e o seu íntimo. Ele tem o desejo de saber do meu e dos seus segredos. Aleluia. Então Ana, ela ora de forma específica e detalhada e apresenta para o Senhor aquele pedido. Então a segunda coisa que nós vamos ver no versículo 12, que Ana, ela demorava-se em orar perante o Senhor, mesmo sem forças, mesmo até aquele momento ela tinha tomado uma atitude, ela tinha feito algo que iria mudar ali o seu ambiente, mas até ali ela não tinha visto resultado nenhum, ela não tinha visto nada mudar, nada acontecer. Mas ela vai nos ensinar que nós devemos ser pessoas perseverantes em oração, ainda que sem forças, incompreendido, humilhado, nós devemos nos derramar perante o Senhor. E Ana, nessa sua atitude que ela toma dentro do templo de Deus, ela chama a atenção do sacerdote. E aquele homem, no primeiro momento, ele chega a repreender aquela mulher, achando que ela estava de certa forma embriagada, porque a amargura de Ana era tanta que ela não conseguia ter forças para orar em alta voz, e somente ela batia os lábios. Aleluia. E a palavra vai dizer que Ana só no coração falava, aquele coração contrito, arrebentado, chamou a atenção de Deus. Fez com que Deus olhasse para aquela situação e viesse a mudar o cenário daquela mulher. E ela foi advertida por aquele sacerdote. E após explicar o que estava acontecendo, dizer para aquele homem que ela era uma mulher atribulada de espírito, amargurada, triste, o Senhor usa a vida daquele homem para abençoar aquela mulher. E no lugar onde havia choro, onde havia dor, onde havia sofrimento, começa a ocorrer a bênção. E nós vamos ver que nesse momento, a virada de Ana, ela começa. Aleluia. No versículo 17, após ela ter aquela breve conversa ali com Eli, o sacerdote, ele entende a situação daquela mulher. E é assim, quando nós nos colocamos diante de Deus e explicamos e colocamos detalhadamente a nossa situação, e o Senhor, ele vem e muda o cenário,
E o 17 vai dizer: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que você fez. Então Ana sai do templo com a certeza da sua gravidez. Porque o impossível, irmão, ele começa com a mudança da sua mentalidade. Quando você entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou pensa, quando você acreditar que Deus realmente ele pode fazer um milagre na sua vida, é aí que as coisas começam a mudar. Então Ana, ela sai do templo com a certeza da sua gravidez. Eu não sei o que é que você está necessitando nessa noite, mas saia deste lugar com a certeza que hoje Deus está mudando o cenário da sua vida. Saia deste lugar com a certeza que hoje o Senhor está mudando o quadro. Onde foi choro, aleluia, hoje é alegria. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar, aleluia. Porque para aquela mulher viúva, ela estava passando por um momento de luta, aleluia. Ela estava passando por um momento de morte, aleluia. Mas a vida chegou, aleluia, para transformar o cenário daquela mulher. E esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor está presente aqui nessa noite. E Ele quer transformar o cenário da sua vida. Então saia desse lugar nessa noite, irmão, com a tua mentalidade mudada, com a tua mente transformada, dizendo: ei, até hoje eu não havia gerado, até hoje aquela porta não havia abrido-se em minha frente, aleluia. Mas hoje, por causa desta palavra, por causa deste Deus, que mudou a situação de Ana, que mudou a situação daquela viúva, aleluia, e mudou a situação de Jairo, eu creio que o impossível pode se tornar possível também na minha vida. Porque a palavra vai dizer, glória a Deus, que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então as coisas, as bênçãos que foram derramadas lá desde Abraão até os dias atuais são as mesmas, estão aí para que nós possamos nos aproveitar delas. Então muitas das vezes nós não alcançamos os propósitos de Deus para a nossa vida, é porque nós estamos com a nossa mente frustrada, desacreditada, aleluia. Então Ana, ela sai do templo com a certeza da sua gravidez. O versículo 18, a parte B, por gentileza. Você pode ler comigo a parte B? Que diz assim: assim a mulher Você pode repetir isso? Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e os seus semblantes já não eram vistos. Então como é que Ana chega no templo no versículo 9? Amargurada de alma. Mas quando ela coloca a sua situação diante de Deus, quando ela entrega e ela sofre uma transformação dentro da casa do Senhor, ela sai daquele lugar com o seu semblante diferente, com a certeza, com o coração cheio de fé. Porque a palavra diz que a fé ela é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver.
mas nós cremos. Ana ainda não via a barriga dela se encher. Ana ainda não sentia as contrações, as dores daquela gestação. Mas na sua mente ela já tinha certeza daquilo que iria acontecer. Então ela se coloca diante de Deus com o espírito quebrantado. Aleluia. Com o coração quebrantado e contrito. E sai daquele lugar com a sua esperança renovada. Aleluia. A palavra diz que o semblante dela já não era mais triste. Isso nos mostra de que quando nós nos colocamos diante de Deus, não tem depressão certa, não tem ansiedade certa, não tem tristeza certa. Aleluia. Porque Ele pode transformar tristeza em alegria, choro em riso. Aleluia. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que transforma, que cura, que faz um homem de 100 anos se transformar o pai de toda uma geração. E esse Deus ainda está em nosso meio. Podem muitos tentar nos fazer desacreditar da palavra, tentar distorcer, tentar envergonhar, aleluia. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele é o mesmo, e Ele continua mudando cenários nessa noite. Então Ana, ela sai daquele lugar com seu coração alegre, repita comigo, coração alegre. E a palavra vai dizer em Provérbios, capítulo 15, verso 13, coloca aí para mim isso, Provérbios 15, 13. Você pode ler? O coração alegre. Então ela estava com dor no coração quando ela entrou no templo, não estava? Não estava? Amém. Mas ela sai daquele lugar com o coração alegre, o coração satisfeito. Ela ainda não estava vendo o resultado daquela mudança que ela fez, daquela atitude. Aleluia, mas dentro do coração dela, o Senhor tinha colocado uma esperança de que aquele cenário, a partir daquele momento, tinha começado a mudar. Aleluia. Então Ana, glória a Deus, saiu daquele lugar com o coração alegre e foi para casa, irmão. Foi para casa, feliz. Talvez Penina poderia até passar por ela. Olha, Ana, olha o tanto de filhos que eu tenho, você não tem um. Você é uma mulher infrutífera. Você não tem história para contar. Você não sabe o que é sentir uma contração. Você não sabe o que é sentir uma dor de parto. Aleluia. Mas eu posso imaginar que mesmo Ana, depois de sair do templo com o coração alegre, mesmo ela passando por uma humilhação novamente, aleluia, ela tinha certeza dentro dela que aquele tempo estava por acabar. Glória a Deus. O versículo 19 de Samuel, 1 Samuel 1, diz que eles levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram. Ela chegou no templo com o coração triste, orou, saiu com o coração alegre, ela adorou, ela não recebeu e esqueceu, até porque a promessa ainda não tinha se cumprido. Então voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Não tem coisa melhor, irmão, do que Deus lembrar de você. Glória a Deus. Ela concebeu, versículo 20, e passado o devido tempo teve um filho, e que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu o pedi.
Então isso é algo maravilhoso, irmãos. Aleluia. A mulher que por muitos anos era humilhada, sem sonhos, sem esperança. Deixa eu terminando. Ela vê que Deus mudou a situação dela. Ela começa a acreditar na sua mente. Vai para casa adorando o Senhor. Chega na sua casa, Deus se lembra dela. Porque em casa, eu creio que Ana continuou orando. Dentro de casa, eu creio que Ana continuou adorando, irmão. Dentro de casa, Ana já não dava mais ouvidos para todas aquelas aquietações que Penina causava na vida dela. Ana era uma mulher diferente, porque quando você tem um encontro com Deus, Ele te transforma numa pessoa diferente. Aleluia. Então, 21, para terminarmos já. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e oferece ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então Eucana, de ano a ano, ia entregar o seu sacrifício ao Senhor. E Ana estava no seu período de gestação. E a palavra diz no 22 que Ana, porém, não subiu. E disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ana não tinha gerado apenas um filho. Ela tinha gerado um instrumento de Deus, para ser usado por Deus. Aleluia. E respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fique até o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Ele dizendo: olha, você vai fazer isso, o menino vai passar por esse processo de desmame, mas você tem que cumprir aquilo que você prometeu para Deus. Aleluia. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. O capítulo 2, verso 18. Samuel, ele já tinha sido apresentado ao templo. Samuel, ele já estava na mão do sacerdote Eli, já estava servindo ao templo. E Ana tinha a oportunidade de vê-lo apenas uma vez por ano. O versículo 18 diz que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola ou um éfode de linho, que é uma roupa, né, que os sacerdotes usavam naquela época. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então Ana recebeu a bênção, continuou adorando, continuou sacrificando, continuou, aleluia. E toda vez que Eucana e Ana subiam para sacrificar ao Senhor, o sacerdote Eli, sabendo da situação daquela família, o abençoava, aleluia, a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E eles voltavam para sua casa. Então todas as vezes eles iam, recebiam a promessa, e passava-se um ano, e não via nada acontecer, aleluia. Mas o filho da promessa estava lá no templo servindo. O filho da promessa estava entregue nas mãos de Deus, aleluia. E a palavra diz que eles voltaram mais uma vez para casa. Então abençoou, pois, o Senhor a Ana. Na primeira vez Deus se lembrou. Agora a palavra diz que Deus abençoou a Ana. E dessa vez não foi apenas com um filho,
Aleluia. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você quer ver a sua família crescer? Quer ver os seus projetos irem para frente? Aleluia. Pede, aleluia. Mas para que isso venha a ser usado como um instrumento de Deus. Porque melhor do que ser grande diante dos homens, aleluia, é ver Samuel, aleluia, crescendo diante do Senhor. Isso significa que o Senhor o acompanhava a cada dia, aleluia. E Ana pediu um filho a Deus. Para ela estava ótimo, para ela já estava de bom tamanho aquele presente que Deus havia entregado. Mas por causa do choro de Ana, por causa da oração de Ana, e porque ela incluiu Deus no projeto, aleluia, o Senhor o abençoou com mais filhos. E agora Ana chegava em casa com as suas crianças, e Penina já não tinha mais por que caçoar dela. Porque Penina ficou sabendo que além do primeiro filho de Ana servir a Deus, o Senhor tinha um projeto na vida daquela criança. Ele não seria apenas um sacerdote, Deus o abençoaria. E Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Então quer que seus planos deem certos. Está com o teu coração amargurado, está triste. Talvez você se encontre sem forças, mas tome apenas uma atitude nessa noite. Coloque os seus planos e os seus projetos diante de Deus, porque só Ele pode mudar toda e qualquer situação. Aleluia. Existe um Deus que tem o prazer, irmão, em de te ver abençoado, te ver feliz, te ver em uma vida próspera, de um casamento próspero. Aleluia. E talvez isso não tenha acontecido até hoje, porque você não se colocou na brecha, porque você não se colocou no lugar o qual o Senhor quer. Aleluia. Porque você ainda não começou a movimentar, aleluia, o natural. Você ainda não conseguiu fazer aquilo que lhe cabe, que é orar, que é chorar e incluir Deus dentro do plano. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a igreja nessa noite. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.